Tá aí o que você queria. Direito Penal, artigo 297. Estamos fazendo uma sequência, né? Fizemos desde o começo do edital, a partir do artigo 293. Agora já estamos no artigo 297. Estamos ainda falando de crimes contra a fé pública, tá? Então, contra a fé pública. Então, vamos aqui para o artigo 297. Vamos falar agora de falsificação de documento público. A gente precisa prestar atenção em algumas coisas importantes aqui, ó. Vamos lá. Falsificar no todo ou em parte, ou seja, eu posso falsificar todo o documento ou uma parte do documento, então falsificar no todo ou em parte documento público, ou alterar documento público verdadeiro. Então, como que você comete esse crime aqui de falsificação de documento público? Você pode cometer esse crime de dois modos. Você pode falsificar, certo? No todo ou uma parte dele, então você pode produzir, criar um documento público falso, tá? Ou você pode alterar um documento público verdadeiro, que já existe. Então, uma coisa é você poder fazer na sua casa um documento público, uma parte dele, ou totalmente falso, então você faz isso lá na sua casa, em algum local, ou você pega um documento que é verdadeiro e você muda, você altera alguma coisa nesse documento. Vejam, questões importantes. Primeiro, pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Ok, tá tranquilo. Aí vamos lá. De novo, ó, se o agente é funcionário público, imagine o que vai acontecer, né? A pena, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Então aumenta-se também a pena em 1/6. Tá. Pergunta importante, professor, o que é documento público? A resposta mais idiota possível, mas a mais interessante possível. A mais fácil para você guardar. Documento público é tudo aquilo que não for documento particular. Nossa, professor, não resolveu nada. Então, geralmente, e é isso que eu quero que você guarde, geralmente, documento público é aquilo que é feito para estar dentro de uma repartição pública. De novo, geralmente, a gente vai ver algumas pequenas exceções aqui. Geralmente, o documento público é um documento feito para ficar guardado ou como alguma prova dentro de uma repartição pública. E ele pode ser produzido pela repartição pública, então pode ser feito lá dentro da repartição pública, ou em alguns casos você vai ver que ele é feito por particular, mas a lei diz que ele também é chamado de documento público. Então vamos lá, o que eu quero que você entenda. Então, crime de falsificação de documento público, o que que é? É a pessoa criar, falsificar um documento público. Ele pode falsificar todo o documento ou pode falsificar uma parte dele. Então, ele já tem uma parte dos documentos que são verdadeiros e uma das folhas ele vai lá, e isso a gente chamaria de falsificar em parte, uma dessas partes ele vai lá e cria alguma coisa que não existia. Então ele pode falsificar no todo, então totalmente, ou em parte, então pode ser todo o documento ou uma parte dele. Então falsificar no todo ou em parte do documento público, ou alterar um documento público verdadeiro. O que é alterar um documento público verdadeiro? Pensa que você, por exemplo, estou aqui com um papel. Isso aqui é um documento público verdadeiro. E aqui tem a indicação de tal coisa. Eu vou lá e apago, eu mudo ou acrescento alguma coisa aqui, nesse documento público. Pontos importantes, questões importantes. Primeiro, quem comete esse crime, se for um funcionário público prevalecendo-se do cargo, a pena aumenta de 1/6. Então você aumenta a sexta parte desse crime. Beleza, entendi. Agora vamos para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz assim, ó, para efeitos penais, então para fins de punição, então, para fins de punição criminal, equiparam-se a documento público, ou seja, também é chamado de documento público, para que a pessoa cometa o crime de falsificação de documento público, o quê? O emanado, o documento. Emanado. Emanar é saído, né? Então, saído proveniente de entidade paraestatal. Professor, o que é uma entidade paraestatal? É uma entidade que tem o apoio do Estado, mas que no fundo ela até tem também recursos privados, mas ela tem toda uma característica de ajudar o Estado. Vou te dar um exemplo, o SESI, o SENAI. Então são
por exemplo, pense o SESI. Você tem lá a escola do SESI, você tem a escola do Senai. Ela é uma entidade que é mantida por dinheiro, sim, particular, porque as pessoas pagam ali um valor, pagam mensalidades, etc. e tal, mas o Estado brasileiro reconhece que essa entidade ela é tão importante, mas tão importante, que ela merece uma proteção especial. Então, por exemplo, o SESI, né? O Senai, por exemplo, o Serviço Nacional da Indústria, alguma coisa assim. A ideia é você ter uma escola que vai produzir pessoas, que vai ter pessoas que vão trabalhar na indústria, por exemplo. Tá? Então qual a ideia? A entidade paraestatal, para você guardar, não precisa, a prova aqui não não vai perguntar para você o que é entidade paraestatal, estou apenas tentando explicar para você de um modo mais simples. Então você poderia entrar aqui como SESI, Senai, etc. Só vai cair na prova a entidade paraestatal. Então o que a lei está dizendo, o que o Código Penal está dizendo? Que um documento que sair do SESI, do Senai, um documento que sair, que for emanado de uma entidade paraestatal, é considerado documento público para fins criminais. Também é considerado documento público o título ao portador ou transmissível por endosso. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Né? O cheque. O cheque é um título ao portador transmissível por endosso. Veja, o cheque, você, particular, vai lá no banco e pega um talão de cheques. Você jovem, saiba que por muito tempo não existia cartão, as pessoas pagavam ou com dinheiro ou com cheque. O título ao portador ou transmissível por endosso, uma das modalidades é o cheque. Então só guarde, título ao portador ou transmissível por endosso, é claro, não vai estar na sua prova possivelmente o cheque, mas só para que você entenda. Então título ao portador ou transmissível por endosso, que na sua cabeça você pode ter em mente que é o cheque. Também ações de sociedade comercial, livros mercantis. Então tudo isso aqui tem a ver com empresas, né? Então são empresas particulares, então as ações de uma sociedade comercial, os livros mercantis, livros aqui, por exemplo, são livros obrigatórios que precisam ter dentro de uma empresa, né? Então você tem lá o livro caixa para você registrar as entradas e saídas do seu faturamento todos os dias. Então são livros mercantis também para fins penais, são tidos como documentos públicos, tá? E o testamento particular. Testamento você sabe o que é, né? Então se você quiser deixar os seus bens para alguém, você pode, se você quiser, você pode você pode fazer um testamento particular, tá? Esse testamento particular você pode fazer na sua casa, você pode fazer à mão, colocar tudo que você quer deixar os seus bens. Existe dentro de uma lei chamada Código Civil como você faz esse testamento, para quem você pode deixar esses bens, se você precisa deixar uma parte dos seus bens reservada para os seus herdeiros, tem tudo lá. Aqui a gente não precisa realmente estudar isso, mas o testamento particular também é considerado um documento público. Então só para a gente recordar, ó, então equiparam-se, então equiparação, então documentos públicos por equiparação, porque eles se equiparam, ou seja, no fundo, eles são documentos particulares, mas para fins penais, eles são documentos públicos. O que é? Documentos de paraestatal, título ao portador ou transmissível por endosso, ações de sociedade comercial e livros mercantis e também testamento particular, tá? Então isso é importante porque onde podem circundar as questões para você, de dizer o seguinte, olha, o documento emanado de paraestatal não é um documento público, é um documento particular, e estará errado, porque segundo o Código Penal ele é um documento público por equiparação. Então você pode responder na sua prova que este é um documento público. Olha, um cheque, né? Poderia até ser colocado lá. Acho improvável que ele coloque cheque, né? Mas só para que você entenda. Então, um cheque, ele é um documento para fins penais, um documento público. Ações de uma sociedade comercial ou livros mercantis, um livro de registro de ponto, por exemplo, né? Um livro caixa,
né? Opa, um livro caixa. Tudo isso, tem uma pessoa até que falou que fica vendo quantas vezes eu salvo os documentos. Eu salvo mesmo, por mais que eu vá dando também Ctrl B para salvar, né? Mas às vezes eu venho aqui e salvo mesmo, porque senão eu perco isso aqui, né? Eu preciso ter isso aqui bem salvo, né? Então, também ações de sociedade comercial ou livros mercantis, eles são feitos dentro de uma empresa, mas para fins criminais eles são documentos públicos. Testamento particular. Você fala assim, pô, testamento eu posso fazer agora, um testamento particular. Olha, eu deixo os meus bens, 50% dos meus bens eu quero que seja doado para tal lugar, vá para tal pessoa. Eu posso fazer isso, um testamento particular. Não precisa nem levar num tabelionato, nada. Você faz isso na sua casa, tá? Testamento particular. As pessoas não fazem isso porque tem medo de alguém descobrir e matar ela, né? Mas é possível você fazer um testamento particular. E esse testamento particular para fins criminais também é equiparado a um documento público, tá? Então isso é um ponto importante. Então, artigo 297, muito importante, por quê? Você comete o crime de falsificação de documento público se você falsificar, e aqui a ideia é você criar do zero esse documento, ou você pegar um documento que já existe, então falsificar é isso, é você, porventura, fabricar, criar do zero esse documento, e você pode criar uma parte desse documento ou todo esse documento público, né? E também você alterar um documento público verdadeiro, que já existe. Tá? Então esse documento já existe e você vai modificar alguma coisa ali. Tá? Então isso é um ponto importante. Se for um funcionário público, a pena aumenta-se de 1/6. Ok. Aí no parágrafo 2º, a própria indicação do Código Penal diz que se equiparam a documento público alguns documentos que, na nossa visão, até poderiam ser chamados de documentos particulares, mas a lei quis chamá-los de documentos públicos. E quais são esses documentos? Esses aqui. Documento emanado vindo de uma paraestatal, título ao portador ou transmissível por endosso, ações de sociedade comercial e livros mercantis e testamento particular. Todos esses também são documentos para fins penais chamados de documentos públicos. Pois bem, parágrafo 3º traz uma indicação importante. Ó, nas mesmas penas, que penas? Essas penas aqui que a gente viu, a pena de reclusão de 2 anos a 6 meses. Então, nas mesmas penas do caput, a gente até pode colocar assim, incorre quem insere ou faz inserir. Então veja só, essa expressão insere ou faz inserir, ela chama muito a atenção, porque a gente vai ver que existe um outro crime com os mesmos verbos, insere ou faz inserir. Se você olhar um pouquinho mais para baixo, eu ainda vou abordar esse crime, mas olha só o que diz no crime de falsidade ideológica, ó. Omitir, tal, e diz assim, ó, inserir ou fazer inserir. Então veja só, no crime de falsidade ideológica você tem essas duas expressões, inserir ou fazer inserir. Só que, o que eu quero que você se recorde? Eu quero que você se recorde de que a lei, por vezes, ela traz uma punição geral para algumas coisas, e depois ela faz uma punição específica para tantos outros casos. Então o que eu quero que você entenda, por favor, é que nós estamos falando do crime de falsificação de documentos públicos, e na falsificação de documentos públicos a gente vai ter conceitos, informações que vão ser inseridas de modo errado. Então olha só, o que diz o parágrafo 3º, diz assim, ó, nas mesmas penas do caput, incorre, ou seja, vai ser punido quem insere ou faz inserir o que e onde, ó. Faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, essa pessoa insere ou faz inserir o que? Pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Então olha só, é crime, não é o crime de falsidade ideológica, e é isso que eu quero que você entenda, nós vamos ainda estudar a falsidade ideológica, mas é o crime de falsificação de documento público se você inserir ou fazer inserir onde? Na folha de pagamento. Ou num documento para informações que vão ser usadas para a Previdência Social
eu colocar na folha de pagamento uma pessoa que não tem a qualidade de segurado obrigatório, ou eu colocar num documento que vai ser mandado para a Previdência Social uma pessoa que não possui a qualidade de segurado. Vou até desenhar aqui para você, fazer aqui de um modo mais claro. Ó. Então eu coloco, colocar na folha de pagamento pessoa que não é segurado obrigatório, e também, ou, né, nessa situação aqui, ou colocar em documento que vai para a Previdência uma pessoa que não é segurado obrigatório. Eu quero que você entenda por que isso está aqui. Porque se você coloca uma pessoa que não é um segurado obrigatório, professor, o que é o segurado obrigatório? Segurado obrigatório é a pessoa que vai receber a sua pensão por morte caso você morra. Então, olha só. É a pessoa que vai receber sua pensão por morte caso você morra. Então, veja só qual é a punição. Se você colocar na folha de pagamento que fulano de tal é seu dependente, e quem faz isso geralmente é a empresa, né? Então, olha só. Ou pode até ser o próprio empregado por algum motivo, mas quem for o responsável por inserir ou fazer inserir, ou seja, mandar alguém colocar na folha de pagamento uma pessoa que não é segurado obrigatório, isto é o crime de falsificação de documento público. Por quê, professor? Porque imagine o seguinte, que você está trabalhando e você morre. E consta lá na folha de pagamento da sua empresa que o seu irmão, que é uma pessoa normal, que não tem nenhuma necessidade especial, que não é uma pessoa com deficiência nem nada, uma pessoa absolutamente saudável, coloca lá que o seu irmão é o seu segurado obrigatório. Isso é um erro. Por quê? Porque se você morrer, o seu irmão não poderá receber a sua pensão por morte. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, por que isso aqui existe? Para evitar que você pague uma pensão por morte para quem não mereceria receber a pensão por morte. Por isso que esse parágrafo está aqui, com esse inciso. Então, nas mesmas penas incorre, vai ser punido quem coloca na folha de pagamento ou então num documento de informações que vão ser mandadas para a Previdência Social e INSS, por exemplo, colocar ali uma pessoa que não é segurado, que não possui a qualidade de segurado obrigatório. Quem que é o segurado obrigatório? Isso não vai cair na nossa prova, tá? Mas, por exemplo, o cônjuge, a esposa ou o marido, ou então os descendentes, os filhos, né? Ou ainda, se você tem a guarda de alguém, essa pessoa que você está, essa pessoa de quem você está cuidando, a pessoa sobre quem você tem a guarda. Então veja só, o ponto importante. É crime de falsificação de documentos públicos colocar na folha de pagamento ou colocar num documento que vai ser mandado para a Previdência Social, colocar ali o nome de alguém que não é segurado obrigatório. Porque qual a consequência disso? Se constar lá uma pessoa que não é segurado obrigatório, uma pessoa que não teria direito de receber a pensão pela sua morte pode vir a receber. Isso é um crime, inclusive. Tá? Então qual é o ponto? Especificamente para folha de pagamento ou documento que vai para a Previdência Social, se for colocada ali uma informação falsa, nós estamos falando do crime de falsificação de documento público. Não é o crime de falsidade ideológica. É isso que eu quero alertar você. É para isso que eu quero chamar sua atenção. Segunda hipótese, que também é o crime de falsificação de documento público. Você colocar, inserir ou fazer inserir na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que vai produzir efeito perante a Previdência, de novo, relações de emprego e relações previdenciárias, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Por exemplo, aqui entra a informação sobre um vínculo de emprego falso.
aqui entra a informação sobre um salário falso. Você está entendendo? Então, imagine que tem lá na carteira de trabalho uma indicação de que o vínculo de emprego da pessoa é desde 1990, por exemplo. E a pessoa chega agora e quer se aposentar. O cara, sei lá, trabalhou na roça, sei lá, qual que seja o motivo. Então foi feita uma colocação falsa, existe uma declaração falsa, uma informação falsa, uma ideia falsa. Mas como isso tem relação com carteira de trabalho e previdência social, nós não estamos falando do crime de falsidade ideológica. Nós estamos falando de um crime específico, que é o de falsificação de documento público. O que é que o seu examinador pode jogar com você, pode brincar com você, pode tentar passar a perna em você? De novo, dizer que inserir ou fazer inserir uma declaração falsa na carteira de trabalho seria falsidade ideológica, e não é. Por mais que exista uma ideia falsa, uma informação falsa, especificamente para a carteira de trabalho, para documento perante a Previdência, nós estamos falando de falsificação de documento público. Esse é o ponto. Terceira situação, também é o crime de falsificação de documento público e responde pelas mesmas penas. Inciso terceiro, quem em um documento contábil ou qualquer documento relacionado com obrigações da empresa perante a Previdência Social fizer uma declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Então, por exemplo, é a empresa que declara que fulano de tal, coloca num documento contábil, coloca lá que o fulano de tal está, por exemplo, recebendo determinada remuneração. Ou ainda um documento que vai ser mandado para a Previdência Social relacionado ao período em que essa pessoa começou a trabalhar. Então veja, documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado a obrigações da empresa perante a Previdência Social. Veja, a empresa, quando emprega você, quando ela te dá um emprego, ela tem que pagar a sua remuneração perfeitamente, está tudo bem, mas além disso, a empresa precisa prestar informações para a Previdência Social. Quem é que entrou na empresa? Quem está trabalhando? Quando começou a trabalhar? Qual é a remuneração desta pessoa? Por quê? Porque se essa pessoa morrer, e veja, tudo isso você tem que pensar que merdas acontecem, desculpa a expressão, mas eu preciso dizer isso para você. Então, qual é a questão importante? Pensa que a empresa faz uma declaração de que aquela pessoa estava trabalhando há tantos anos na empresa, né? Então mandou para a Previdência Social a informação de que o cara está trabalhando há tantos anos e agora essa pessoa morreu. Então veja só, a família pode vir a receber uma pensão por morte dessa pessoa que morreu, sendo que ela não deveria receber, porque foi colocada ali uma declaração falsa ou uma declaração diferente da que deveria ter constado. Então preste atenção, meus amigos, prestem atenção, meus amigos, que isso aqui, veja só, salário, pagamento, previdência social, ó, folha de pagamento está aqui, previdência social, informações para previdência, de novo, ó, carteira de trabalho e previdência, efeitos perante a previdência, de novo, ó, documento contábil que vai ser mandado, ou qualquer outro documento que vai ser mandado para a previdência social, tudo isso aqui, por mais que exista uma ideia falsa, por mais que exista uma informação falsa, o crime não é de falsidade ideológica. O crime é de falsificação de documento público. Por mais que existam ideias falsas nesses documentos, porque foram inseridas declarações falsas ou diferentes, diversas das que deveriam constar, nós não estamos diante do crime de falsidade ideológica, mas de crime de
falsificação de documentos públicos se isso tiver relação com folha de pagamento, previdência social. Então, por exemplo, aqui até mesmo no documento contábil que deva ser entregue para a Previdência Social, para informações da Previdência Social. Então, tudo que tiver a ver com folha de pagamento, tudo que tiver a ver com carteira de trabalho, tudo que tiver a ver com Previdência Social, tudo isso aqui nós estamos falando do crime de falsificação de documentos públicos. Não estamos falando do crime de falsidade ideológica. Eu já preciso fazer para você essa distinção. Eu acho muito importante já fazer essa distinção, alertando você que em tantas outras situações a informação falsa, a ideia falsa, vai conduzir ao crime de falsidade ideológica. Mas o que o concurso faz? Ele pergunta por vezes a exceção. Então, quando é que você vai ter uma ideia falsa, uma informação falsa que foi feita com a ideia de inserir ou fazer inserir essa informação falsa, quando isso não vai ser falsidade ideológica? Isso não vai ser falsidade ideológica quando nós estivermos falando de falsificação de documento público relacionados à folha de pagamento, carteira de trabalho e previdência social. Esse é o ponto importante. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas ainda, as mesmas penas do caput, incorre, então vai responder quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. De novo, então olha só, omitir, inserir e fazer inserir tudo relacionado a folha de pagamento, carteira de trabalho, previdência social. E agora vamos mais, ó. Dados pessoais, remuneração, vigência do contrato. Tudo isso tem a ver, tudo isso em primeiro lugar se parece com falsidade ideológica, mas não é falsidade ideológica. Já vou me adiantar, ó, só para você ver. Falsidade ideológica, olha o verbo aqui, omitir. É o mesmo verbo que está aqui, ó. Omitir, ó, omite. É o mesmo verbo. Aqui, inserir ou fazer inserir. E é o mesmo verbo que está aqui, ó, na falsidade ideológica, inserir ou fazer inserir. O que você precisa entender? Que tudo que tiver relação com nome do segurado, dados pessoais, remuneração, vigência do contrato, parará, tudo isso aqui, por mais que exista o verbo omitir, nós não estamos falando de falsidade ideológica. Nós estamos falando de falsificação de documento público. Essa é a distinção que eu quero que você tenha. A gente até pode fazer, para que você não se confunda, a gente até pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer assim, folha de pagamento, carteira de trabalho, previdência social, posso até fazer uma divisão que seria melhor assim, ó. Vamos só colocar omitir aqui. E para a omissão em específico, eu posso colocar nome do segurado, dados pessoais, remuneração, vigência do contrato, para você não correr o risco de confundir. De trabalho, contrato de trabalho ou prestação de serviços. A grande questão, nunca vi num concurso haver essa mistura. Olha, isso aqui do parágrafo 4º é omitir. Então, por exemplo, aqui não tem informações sobre, por exemplo, o nome do segurado. O seu examinador não faz isso. O que ele faz? Ele pega alguma coisa que você talvez tenha estudado mal ou talvez confunda para tentar confundir você de novo. Então aqui, ó, por exemplo, omitir. O que vai cair no caso de omitir? Todos os documentos que a gente falou no documento passado e omitir o quê? Nome do segurado, dados pessoais, remuneração e vigência do contrato. Beleza. O seu examinador não iria ao ponto de fazer essa distinção. Olha, o que é omitir e o que é inserir ou fazer inserir.
Isso ele não faria essa diferença. A única coisa que ele vai querer jogar com você é pegar todos esses documentos aqui, então folha de pagamento, documento que vai ser mandado para a Previdência, carteira de trabalho, documentos contábeis que vão ser mandados para a Previdência, tudo isso chocando-se com o artigo 299. Eu vou mostrar para você isso, sabe onde? Na turma de exercícios. Então eu preciso agora dizer para você que eu tenho a turma de exercícios, e na turma de exercícios eu faço resolução de questões. Professor, qual é a diferença da resolução de questões do que concursos e a sua resolução? É que essa resolução é minha. A diferença é que eu estou fazendo a correção. Tá? Então, você tem a liberdade. Se você, por exemplo, já tem o que concursos, existem lá professores que fazem essa correção também, talvez você não precise fazer a correção aqui. A diferença é que eu tenho certeza de que eu abordo com muito mais cuidado os assuntos, como você pode experimentar em tantas outras aulas, em tantos outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Então eu tenho certeza de que você já mais ou menos entende como eu faço aqui. Então se você gosta da forma como eu ensino aqui e quer que eu também te ensine as questões, aí você vai entrar na turma de exercícios. E aí o valor é R$10 por cada mês. É meio que um pré-pago, né? Vamos assim dizer. Porque se você quiser o conteúdo de agosto, você paga R$10. Ah, eu quero o conteúdo de abril, você paga R$10 também. Quero o conteúdo de maio, R$10, de junho, R$10, julho, R$10. Se você for entrar em tudo, isso tudo é cumulativo, você vai pagar. Estando agora no mês de agosto, você paga R$50 e depois paga mais R$10 em setembro, e se quiser ficar em outubro também mais R$10. Então a mensalidade do mês é uma redundância, né? Mas o pagamento daquele mês, daquele conteúdo é o valor de R$10. Professor, mas não acho certo, eu acho que eu tinha que pagar R$10 e ter acesso a tudo. Então, mas você vai no cinema e paga um ingresso e vai assistir todos os filmes anteriores? Eu acho que não, né? Então é por isso. Né? Estou apenas explicando, né? Porque uma pessoa até me perguntou, dizendo que era injusto, né? Dizendo o seguinte, professor, é injusto você cobrar R$10 para cada um dos meses, sendo que na Netflix eu pago 20 e poucos reais por mês para ter acesso a tudo. Então, mas eu ainda não sou tão rico quanto a Netflix, acho que é importante eu dizer isso para você, e faço para você essa comparação com o cinema. Você paga para assistir aquele filme, né? Você não tem direito de ter acesso a todos os outros filmes que passaram, tá? Então é por isso, então você paga para ter acesso, você está comprando o seu ingresso para assistir as aulas daquele mês, com a diferença de que eu tenho os conteúdos anteriores. E se você quiser também os conteúdos anteriores, eu te forneço R$10 por abril, 10 por maio, 10 por junho, 10 por julho, 10 por agosto, e depois 10 por setembro, 10 por outubro. Qual é o ponto importante? Você pode comprar, ter acesso ao que você quiser. Professor, eu quero só o conteúdo de agosto. Tá bom, me paga R$10, eu te dou o conteúdo de agosto. Professor, eu quero conteúdo de agosto e julho. Então você me paga 10 por agosto, 10 por julho, e assim por diante. Tá bom, meus amigos? Aí, o ponto importante é o meu número de WhatsApp está aqui embaixo. Se você tiver alguma dificuldade para localizar esse meu número de WhatsApp, né, você não consegue, não conseguiu encontrar aqui no vídeo onde está a descrição do vídeo, você comenta aqui embaixo dizendo, professor, eu quero o seu número de WhatsApp e eu te mando, eu te respondo quase que imediatamente. Eu sempre estou tendo acesso aos comentários do canal, acho muito importante isso, e é claro, é uma forma muito importante de você revisar. Te mando 20 questões semanais, se você entrar para as turmas atuais, né? Então se você entrar a partir deste mês, então quero conteúdo de... agora mandei essa semana o último conteúdo de agosto. Quero entrar em setembro, então na primeira semana de setembro, na sexta-feira, você vai receber um conteúdo. Na outra sexta-feira, outro conteúdo e assim por diante. E nos domingos eu mando um vídeo de correção e mando também o gabarito. Ponto importante é que eu mando 20 questões juntas, né? Então não são 20 questões para cada matéria, são 20 questões sortidas, diferenciadas. Então, 5 de processo penal, 4 de penal, 3 de processo civil e assim por diante. E eu faço de acordo com os conteúdos que são trazidos aqui no canal. Tá bom? Então se você tiver interesse, você me manda uma mensagem, eu fico muito feliz, até pelas pessoas que me mandaram mensagens aqui no WhatsApp, né? Eu falei que eu tinha feito uma pequena operação, por isso que eu não tinha feito uma gravação no dia anterior, né? Mas está tudo bem, estou aqui fazendo todos os vídeos aqui com muita alegria, faço isso porque eu gosto, né? Eu tenho retorno financeiro? Tenho também, não vou mentir não, mas eu faço isso com a consciência
absolutamente tranquila, sabendo que eu não estou explorando ninguém, sabendo que eu estou entregando aqui um conhecimento que é melhor do que os cursos de 5 mil, dos cursos de 1.000, dos cursos de 500, e tudo isso gratuitamente. Ah, professor, mas lá nos outros cursos já tem tudo a hora que eu quiser. Tá bom, esse é o direito. Eu tenho a minha palavra de que eu vou trazer todos os conteúdos para o concurso aqui. Se você quiser ter a paciência de esperar, vou ficar feliz e você vai acompanhar tudo por aqui. Se você acha que vale a pena você pagar pelos cursos também, é o seu direito, não tem problema nenhum, não vou brigar com você por causa disso, tá? Estou apenas dizendo que o conteúdo aqui que é trazido eu tenho certeza absoluta, mas certeza absoluta, os conteúdos que eu faço aqui são melhores do que o desses cursos. Ah, professor, mas os materiais didáticos, você não lê os materiais didáticos. As estatísticas comprovam que as pessoas não leem. Cara, você vai ter uma tonelada de PDFs para você ler, para você fazer essa prova, não vai dar. Ah, professor, mas as aulas aqui são muitas aulas. É, mas você pode acelerar as aulas. É muito diferente, tá? Então, no tempo da aula, você talvez não leia o PDF. Então, se liga aí, fica aqui a minha dica para você. Se você quiser entrar para a turma de exercícios, eu ficaria muito feliz por ter você por lá. Se você gosta da forma como eu ensino, eu tenho certeza de que você vai gostar também de participar das turmas de exercícios. Eu sou muito agradecido a todo mundo que está aqui, todo mundo que comenta, que curte, que compartilha, que está aqui no canal, todo mundo que está nas turmas de exercícios, todo mundo que deixa as propagandas rolarem, porque isso faz com que o canal cresça e o professor também ganhe um troquinho ali. Saiba, toda vez que você deixa a propaganda rolar, eu ganho, tá? Centavos, mas eu ganho. Ué, e a união faz a força, né? Então todas as vezes que você deixa a propaganda rolar, eu ganho um troquinho. Todas as vezes que você clica nas propagandas dos vídeos, eu também ganho. Se você puder fazer isso, você me ajudaria muito também, eu ficaria muito feliz. E é algo que para você custa segundos e você recompensaria, você remuneraria este professor aqui que gasta horas aqui. Não estou jogando na cara não, por favor, tá? Eu estou apenas fazendo essa comparação de quanto não dá trabalho para você realmente clicar ali. Não estou aqui cobrando nada de ninguém, por favor. Estou apenas dizendo que em comparação com o trabalho que eu tenho para gravar os vídeos, o trabalho que você tem de clicar é muito menor. Então eu ficaria muito feliz se você clicasse. Eu volto em tantos outros vídeos, porque você sabe, eu adoro estar aqui. Tchau!